O inferno é real? Hoje nós vamos falar sobre o ensino do inferno, a doutrina do inferno. Muitos pastores têm sido negligentes no ensino, na pregação sobre o inferno. Eles têm deixado de falar, deixado de pregar, deixado de ensinar sobre o inferno. E o ensino sobre o inferno ele é muito importante, porque quando nós não temos um ensino sobre algum tema, então vários outros ensinos, inclusive falsos ensinos, enganos, eles podem ser introduzidos dentro do meio cristão. Muitos cristãos, muitos evangélicos, eles têm dúvida com relação ao inferno e alguns ensinos têm sido introduzidos. Tem dois que têm sido maioria. Um diz que Deus vai salvar toda a humanidade, independente se você crê ou não, se você segue Jesus ou não, independente da sua religião, você será salvo. Esse é o universalismo. O outro ensino diz que há aqueles que são salvos e os que não serão salvos, eles não serão condenados eternamente. Eles deixarão de existir após a morte. Após a morte deixará de existir. Esse é o outro ensino. O aniquilismo, se eu não me engano, esse é o nome. Bom, mas nós precisamos ir para o que as Escrituras dizem, para o que a Bíblia diz. E a Bíblia, ela deixa bem claro esse tema, não tem como ter dúvidas, né? Começamos por Jesus. Jesus foi quem mais falou sobre o inferno, mais que qualquer outra pessoa na Bíblia. Jesus foi quem mais falou sobre o inferno. Talvez você não saiba disso, porque seu pastor não te ensina, mas Jesus foi quem mais falou sobre o inferno. E olha só o que Jesus falou. Lá em Mateus 25:41, Jesus chama o inferno de fogo eterno. Bom, já começamos a ter um norte sobre a questão do inferno. Já vemos aqui que, segundo as palavras de Jesus, o inferno é real. Lá em Mateus 8:12, ele diz que é um lugar de trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então é um lugar real e um lugar de sofrimento, porque um lugar que tem choro e ranger de dentes é um lugar terrível. Em Marcos 9:48, ele diz que lá é um lugar onde o fogo não apaga e o verme não morre. Olha o sofrimento que será o inferno, um lugar de condenação eterna. E se Jesus falou sobre o inferno, por que nós vamos negligenciar esse assunto? Por que nós vamos deixar de pregar, de falar sobre o inferno? Porque o inferno, ele faz parte dessa missão, da missão do Evangelho. Porque se Deus nos salvou, se Deus está oferecendo a salvação gratuita, essa graça, Ele está nos salvando do quê? De sua ira, de sua condenação, dessa condenação que está posta para aqueles que negam o Evangelho, aqueles que rejeitam a graça de Deus. Então, o inferno, segundo a Bíblia e segundo as palavras de Jesus, ele é mais do que real, ele é eterno. É um lugar de sofrimento preparado para aqueles que rejeitam o Evangelho, para aqueles que rejeitam a boa nova da salvação. Lá em Apocalipse 14:11 diz que o inferno é um lugar onde a fumaça ela sobe pelos séculos dos séculos, essa fumaça de tormento, fumaça da condenação eterna pelos séculos dos séculos, pela eternidade, ela vai existir. Ou seja, está muito bem claro que o inferno ele é um lugar real e é um lugar de condenação. É um lugar para aqueles que rejeitam as boas novas do Evangelho. Mas nós temos que entender também que se existe um lugar de condenação, existe também um lugar de salvação. E se existe um lugar de salvação eterna, a condenação também tem de ser eterna. É equivalente. E a boa notícia, ela é essa. O Evangelho é essa boa notícia. Que Deus nos dá a oportunidade de crermos em Jesus e por Jesus nós conseguimos essa salvação da condenação eterna. Então, se há uma salvação, é salvação de algo. Esse algo é a condenação eterna. E essa salvação é a boa notícia, é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que há essa oportunidade de salvação para nós, os que cremos. Portanto, aquele que crê, ele tem reservado para si uma salvação eterna. E aquele que rejeita essa salvação, essa graça, que rejeita o Evangelho, que rejeita Jesus Cristo, e eu tenho que falar aqui que muitas pessoas se dizem cristãs, mas negam a existência do inferno, elas estão negando as palavras de Jesus, elas estão negando a Jesus. E essas pessoas que negam a Jesus, que negam as palavras de Jesus, que negam a graça de Deus, essas pessoas têm para si preparados um lugar de condenação eterna. Esse lugar é o que nós chamamos de inferno. Então há o inferno, mas há a boa notícia que nós temos a oportunidade de sermos salvos. Portanto, eu espero que você não tenha dúvida com relação à existência do inferno, à realidade do inferno e ao tempo do inferno, que é eterno. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço a você que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Envie no grupo da sua igreja, envie para as pessoas que você ama, que você conhece, porque muitas pessoas podem ser tocadas através dessa doutrina, desse ensino, da realidade da condenação eterna, e assim se voltarem para o Evangelho,
abraçarem essa boa notícia que é a graça de Deus através de Jesus Cristo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like e fique atento que em breve nós teremos mais vídeos. Também tem um outro tema que eu quero tratar, e se você assistiu até aqui é porque você está interessado em nosso conhecimento, em nosso conteúdo. O outro tema é com relação ao amor de Deus. Será que Deus, um Deus que ama tantas pessoas, ele pode condenar as pessoas? Porque esse é o grande debate, né? As pessoas falam assim, o inferno não existe porque Deus é amor. Bom, Deus é amor, mas também é justiça. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixe seu comentário. É muito importante, eu quero saber a sua opinião. Se você tem qualquer outra dúvida também, coloque nos comentários que nós estaremos fazendo mais vídeos. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.